Bom dia, pessoal. É a turma do Tremin, do nosso podcast. Os apresentadores de hoje sou eu, Pedro Lima e o Eric Paião. E hoje a gente está aqui com o Leandro, biomédico. A gente vai fazer uma entrevista com ele hoje, né, sobre a área de atuação dele, para continuar com a nossa pesquisa sobre as profissões e as áreas de interesse dos alunos e as possíveis oportunidades de faculdade que a gente pode fazer. Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite, da ITEC, e eu estou aqui, para falar um pouquinho sobre a biomedicina, e tirar as principais dúvidas que vocês tiverem sobre essa área. Obrigado mais uma vez. Nossa primeira pergunta é: o que motivou o senhor a fazer biomedicina? Bom, eu costumo dizer que desde criança, eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito de ciência, de observar a natureza, eu tinha muita curiosidade. E na minha época, que já faz de criança, os recursos que nós tínhamos não eram os mesmos que nós temos hoje, Então, eram muitos livros, Então, nós tínhamos enciclopédias e tínhamos que acessar o conhecimento através de bibliotecas, E eu era muito interessado, então, em assistir muitos documentários. Então, eu gostava de assistir documentários de ciências em geral, Esses da National Geographic. Então, tudo que era relacionado à biologia, eu gostava de assistir. E na adolescência eu fui me interessando mais pelas questões, na disciplina de biologia, pelas questões relacionadas ao corpo humano. E aí, naquela época, a biomedicina ela não era um curso tão divulgado, tão conhecido, mas eu sabia que era um curso que era voltado para o estudo do corpo humano. E como eu estava gostando dessa área, então eu resolvi, foi o que me motivou a fazer a biomedicina. Bom, gostaria de saber sobre a sua área de atuação, em qual parte o senhor trabalha hoje em dia, e como você chegou nessa área de atuação, que se foi pelo meio da faculdade, no meio profissional, e como isso foi abordado na sua vida para você descobrir esse interesse e também conseguir atuar na área que o senhor está. Então, hoje eu sou docente e pesquisador no Instituto de Biociências da Universidade de São Vicente. Lá o campus é um campus voltado para a biologia marinha. E aí vocês vão se perguntar como que um biomédico foi parar num campus voltado mais para a biologia. Durante a minha graduação, eu experimentei diferentes áreas dentro da biomedicina. Então, comecei muito na parte de laboratório. Então, o biomédico, a atuação principal dele no laboratório de análises clínicas. Depois eu fui para uma área também de fazer estágio em microbiologia, passei também por banco de sangue. Mas eu me interessava muito por histologia, que é o estudo dos tecidos. E aí, no final da graduação, então, eu procurei fazer um programa de aprimoramento profissional, chamado Fundap na época, voltado, então, para o estudo de doenças infecciosas. E aí foi que eu iniciei nessa área de pesquisa. Então, depois da graduação, foi que eu ingressei no laboratório de pesquisa e aí eu comecei a me interessar pela área acadêmica, Para você estar na área acadêmica, você tem que percorrer aí um longo caminho, Então, geralmente, depois da graduação, você vai fazer uma pós-graduação na área que te interessar, E aí você continua. E tem vários níveis, Mestrado, doutorado, depois pós-doutorado, e aí você vai escolhendo a área de pesquisa que você quer trabalhar. O meu caminho, ele não foi tão linear assim, Mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque nesse meio tempo, depois que eu acabei o aprimoramento, eu acabei prestando um concurso para trabalhar na Universidade de São Paulo. Então, eu prestei para uma vaga de assistente de pesquisa e comecei a trabalhar num laboratório de pesquisa na área de biologia molecular lá na USP, e onde eu fiquei durante 9 anos.
E aí, durante esse período, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado. Aí eu não fiz mestrado, fiz doutorado direto, porque eu já tinha experiência desses 9 anos em pesquisa. E aí, em 2013, eu terminei o doutorado, prestei um concurso, abri uma vaga para professora aqui na Unesp de São Vicente, na minha área, na área que eu tinha desenvolvido pesquisa. E aí eu prestei o concurso e passei. Então eu estou aqui na Unesp desde 2015. Né? Esse ano eu completei 10 anos nessa área acadêmica de pesquisa. E o que te levou a lecionar como professor assistente da Unesp? O que eu posso dizer é que o que me motivou, na verdade, foi logo no primeiro ano de graduação. Né? Então, até me emociono, mas foi o brilho do olhar de um professor. Né? Então, eu tive um professor muito bom de histologia, o pessoal não gostava muito dele, mas ele, na hora que ele ensinava, o olho dele brilhava, assim, sabe? Ele gostava muito de ensinar histologia, de ensinar sobre os tecidos. Então, quando eu vi esse brilho no olhar, aquilo me motivou muito. E aí, já no finalzinho do semestre, do primeiro ano, eu coloquei na minha cabeça uma meta, um objetivo. Eu falei, um dia eu vou ser professor de histologia, que é a disciplina uma das disciplinas que eu leciono hoje. Então foi um brilho no olhar mesmo de um professor. A respeito da área, né, da carreira, você poderia falar um pouco sobre as áreas que um biomédico formado hoje pode atuar e se você acha que as condições de hoje são promissoras, tendem a melhorar, piorar ou ficar estagnadas? Então, o biomédico, ele, ao longo do tempo, né, foi mudando muito as funções que o biomédico pode exercer. Então, não sei se vocês sabem, mas o curso de biomedicina, ele foi criado para atender uma demanda de falta de professores universitários para os cursos de medicina. Então, a biomedicina ela foi criada para formar professores em diferentes áreas, principalmente nas áreas de análises clínicas voltadas para o corpo humano, para atender essa demanda. E aí, então, o biomédico, ao longo, né, do tempo, outras áreas foram surgindo, mas a principal área de atuação é a área de diagnóstico, então de análises clínicas, de exames. O biomédico também pode atuar em análises de alimentos, pode atuar na parte de exames genéticos, de diagnóstico por imagem. E hoje uma área que está em alta, que a gente vê muito o pessoal fazendo biomedicina, é por conta de uma área nova que é a biomedicina estética. Então o biomédico ele pode atuar na aplicação de alguns procedimentos estéticos. Né? Eu vejo que a biomedicina é uma área que está em transformação. Algumas áreas, né, como análises clínicas, você vai encontrar uma concorrência maior, porque tem muita gente atuando e às vezes o salário não vai ser um salário tão alto, né? Mas eu vejo que o futuro da biomedicina é essa parte mais voltada para a área acadêmica de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que a biomedicina conversa com outras áreas, né? A engenharia biomédica, que é um curso que surgiu agora também. Então, para quem gosta, né, de estudar, de desenvolver coisas, a biomedicina é um curso que eu acho que, se a pessoa se dedicar, ela vai conseguir sucesso, né? Nessa área. E atualmente, como anda o mercado de trabalho na área da biomedicina no Brasil? Então, é um pouco disso que eu já respondi, né? Eu acho que está em transformação, tem áreas estagnadas, né? Mas tem áreas, então, que estão começando a se desenvolver. Eu acho que, como as outras carreiras, eu vejo que hoje em dia todas as profissões
elas têm que se perguntar, né? Acho que tem que ter uma pergunta, né? Como que através dessa profissão eu consigo resolver os problemas que nós temos no mundo hoje? Então nós temos diversas demandas que foram criadas pela própria humanidade e que nós temos que buscar soluções, né? Então nós temos diversos problemas, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos o problema da resistência aos antimicrobianos que existem, né, por causa do uso indiscriminado. Então, o biomédico ele pode atuar no desenvolvimento de novas moléculas. Temos toda a questão das terapias, novas abordagens para o câncer. Enfim, vários são os problemas, né? E também eu acho que o biomédico está tendo um papel muito importante hoje em dia na questão da divulgação científica. Não só o biomédico, como os pesquisadores, né? Eu acho que depois da pandemia, o pesquisador ele não pode ficar mais trancafiado no laboratório, né? Só estudando, tentando descobrir alguma coisa. É importante? Tem que ter concentração para fazer aquele trabalho? Tem. Mas hoje em dia você tem que mostrar para a população a importância do conhecimento, do desenvolvimento da pesquisa. Tudo ao nosso redor hoje é tecnologia. A gente não faz nada sem tecnologia, né? E eu acho que o pesquisador, o biomédico, hoje em dia tem muita gente trabalhando na parte de divulgação científica, de comunicação científica e também de combater aí muitas fake news, né? E isso eu acho que ajuda mesmo na parte de você melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, será que todos os produtos hoje em dia que colocam para o bem-estar, será que realmente o nosso corpo precisa de tudo isso que uma mídia vende, né? Então nós temos várias perguntas aí a ser respondidas. Eu acho que também a gente tem um papel social, né? Quando você informa o jovem, principalmente nas questões de saúde, por exemplo, se ele vai utilizar um cigarro eletrônico, você, conversar com esse jovem, falar os malefícios e tudo que isso pode trazer de mal, né? Eu acho que a gente tem esse compromisso e tem espaço para trabalhar com isso, né? Que eu acho que é isso, a gente trabalhar, acho que está em transformação porque a gente tem que ir atrás das perguntas, né? Hoje em dia, todo profissional tem que falar qual que é a demanda, né? O que a gente precisa resolver para se tornar uma sociedade melhor. A gente gostaria de saber também um pouco do impacto que o senhor acha que o seu doutorado em biologia molecular e bioquímica tem na sua atuação atual. Teve um impacto muito grande, né? Porque durante o doutorado, eu acho que é onde o aluno, né, na academia, ele mais cresce. Primeiro porque ele já tem que começar a aprender a trabalhar com uma certa independência, né? Você como aluno de doutorado, você também auxilia outros alunos dentro do laboratório. Então você aprende um pouco essa questão da gestão de recursos humanos, né? De você treinar pessoas, capacitar pessoas. Também durante o doutorado, você adquire muito conhecimento, porque você precisa cursar disciplinas, você tem a oportunidade de participar de eventos, congressos, seminários. Então foi a época, por exemplo, que eu mais viajei para fora, que eu tive a oportunidade de ir para o exterior, de conhecer lugares, conhecer culturas, conversar com outras pessoas. Então, se você gosta disso, né, quer ter essa experiência, ir para a área acadêmica, com certeza você vai passar por isso, né? Acho que o doutorado é o período mais rico, assim, e o mais difícil, tá, gente? O mais desafiador, o que mais você fica
você pode desenvolver algum transtorno mental também, né? Porque é pesado, né? Você tem que... É uma demanda muito grande, mas a gente tem, na vida a gente também vai aprender a lidar com as dificuldades, né? Então acho que faz parte um pouco do processo aí, né? Durante o doutorado. Você acredita que o aprimoramento em patologia e doenças infecciosas influenciou na sua carreira? Esse aprimoramento ele foi um divisor de águas, né, na minha vida, porque você muitas vezes termina a graduação e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Então o aprimoramento foi um tempo, né, de eu poder ver, conhecer essa área de pesquisa, aprendi muitas técnicas, né, me especializei nessas técnicas e essas técnicas me ajudaram a me colocar no mercado. Então, por conta desse aprimoramento que eu consegui essa colocação, ser contratado na Universidade de São Paulo, então o trabalho que eu desenvolvi durante o aprimoramento, ele teve essa importância, né, de eu poder mudar de trabalho e aí ficar totalmente inserido na área de pesquisa. O senhor falou muito sobre a sua experiência em laboratório, quanto isso foi importante, o seu gosto por pesquisa. E a gente gostaria de saber também um pouco como foi a sua primeira experiência em laboratório, se você lembra, né, pelo menos das primeiras, e como foi a sensação, como foi os acontecimentos. Me fala um pouquinho sobre esse momento da sua vida. Bom, eu tive várias, no início ali, várias experiências em laboratório. As primeiras foram durante a graduação, né, e tem até uma história assim, que eu acho que já era, que aconteceu comigo, que era para eu já ter desistido na segunda semana, de que eu estava numa aula de histologia e eu enrosquei a alça do meu avental e derrubei uma caixa de lâminas de histologia e quebrei todas as lâminas, né? Então, e aí, mas depois os professores me acalmaram e tal, né? Aí durante a graduação ninguém queria fazer grupo comigo porque achava que eu era desastrado, né? Mas e durante a graduação eu tive várias experiências nos estágios, então os estágios foram importantes. Então eu trabalhei primeiro na Fundação ProSangue, né, no centro, então aprendi, né, a manipular bolsas de sangue, vi toda a rotina do banco de sangue. Depois eu fui para a área de microbiologia, né, então aprendi a identificar os micro-organismos, de semear os materiais, né, quando eu fui fazer estágio na Santa Casa também foi um momento muito significativo. E o estágio no Hospital Sírio-Libanês, né, que foi onde eu aprendi a prática mesmo, né, e aí eu não quebrava mais lâminas, né, já dominava, quebrava algumas coisas, mas não, né, não, nem foi no primeiro ano, mas eu aprendi muita coisa lá que era um hospital privado, né, passei por todos os setores da análises clínicas, então aprendi, né, como trabalhar no ambiente de laboratório, regras de biossegurança, então todas essas experiências assim, eu acho que elas contribuíram muito para depois, com as outras experiências que eu fui tendo ao longo desses, já vai fazer quase 30 anos aí de profissão. Você já publicou algum artigo ou pesquisa científica em parceria com outro capital, estado ou país? Se sim, como foi a experiência? Sim, né? Então quando você vai para essa área acadêmica, é muito comum você fazer parcerias, estabelecer parcerias com outros pesquisadores, né? Então, durante esse tempo, principalmente o tempo que eu fiquei na USP, agora, eu tive a oportunidade, então, de conhecer alguns pesquisadores internacionais, inclusive um deles é um professor
Lloyd Fricker, né? Hoje em dia ele está já quase se aposentando, mas ele é da área de farmacologia e ele é um professor lá do Albert Einstein College, em Nova York. Tive a oportunidade durante o doutorado de ir lá visitar o laboratório dele, né, quando eu fui para um congresso, e ele me ajudou muito ele me ensinou essas técnicas de espectrometria de massas, de proteômica, né, que é você estudar o conjunto de proteínas de um tecido, de um organismo, né? Então ele me ajudou muito, ele me ensinou muito, né? Ele vinha muito ao Brasil e a gente colabora até hoje. Temos vários artigos publicados, capítulo de livro. Recentemente ele me convidou para escrever um capítulo de livro num livro que ele publicou na nossa área. Então, assim, eu costumo dizer que pesquisa você faz de forma colaborativa. Você nunca vai fazer uma pesquisa sozinho, a pesquisa não é feita individualmente, né? Então, e aí o legal disso é você adicionar conhecimento, né? Trabalho com pesquisa básica, que tem um potencial para aplicação, só que isso leva alguns anos até se conseguir desenvolver um produto, mas é legal você ver a sua pesquisa, né, e contribuindo para todo esse conhecimento que é gerado no mundo. Falando sobre a parte de pesquisa ainda, como foi ser um pioneiro na implementação da marcação isotôpica estável no Brasil e também do LC e IMS? E como foi conduzido esse estudo, né? Esses estudos eles foram em conjunto com o professor Lloyd, o professor Emer da USP. Então nós tínhamos algumas perguntas, né? Nós estudávamos algumas moléculas específicas, que são os peptídeos, que são pequenos pedaços de proteína que podem ter ação biológica, né? Então vocês conhecem, já devem ter ouvido falar de peptídeos, né? Um peptídeo muito famoso é a insulina, né? Então a gente usava essa técnica para estudar esses peptídeos, né? E através dessas metodologias nós conseguimos identificar muitos peptídeos que antes eram desconhecidos, que eram considerados só fragmentos do metabolismo celular, mas que hoje em dia eles estão sendo estudados porque eles possuem, né, potencial aí para se tornar algum medicamento, né, para ajudar na saúde das pessoas, né? Então essa técnica ajudou muito a gente publicar diversos trabalhos nessa área de descobrir a função e caracterizar esses fragmentos de proteína. E qual conselho você daria para um jovem que quer seguir essa carreira de biomedicina hoje? Eu acho que primeira coisa, né, você, assim como toda pessoa, acho que gosta da área de biologia, é você perceber se você tem curiosidade sobre as coisas, especificamente na área de biomedicina, se você se interessa por assuntos relacionados ao corpo humano, porque a biomedicina nada mais é que as ciências biológicas voltadas para o estudo do corpo humano, né? Seja nos processos fisiológicos ou de doença, né? Então a pessoa tem que gostar disso. Também tem que gostar de estudar, né? Isso sempre, então até hoje eu continuo estudando, né? A gente não para nunca de estudar e pensar que a biomedicina é uma área que ela presta serviço, né, à sociedade, né? Ela ajuda, ela contribui para a melhoria da saúde das pessoas. Então, se você gosta disso, se você procura isso, eu acho que assim, é uma área interessante, né, se a pessoa pensa nisso, né? E também, né, eu acho que
quem for fazer biomedicina, é importante, primeiro, experimentar as várias áreas para ver realmente o que gosta. Então, acho que eu passei por vários lugares, isso me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje. Então, experimentar, né? Pensar. Então, hoje em dia, eu acho que essa nova geração um profissional, ele tem que pensar nas demandas que existem hoje em dia, sejam educacionais, de saúde, enfim, né, os problemas, né, da nossa sociedade, e gostar de estudar. As últimas perguntas aqui, só para fechar, né, fazendo mais duas. A primeira seria se, meio que você já respondeu, né, então já vou emendar em outra, seria se você se sente satisfeito, né, na sua profissão atual e se as suas expectativas no início da faculdade, no início da carreira acadêmica, até no início da sua carreira profissional, se elas foram cumpridas hoje em dia, né? Ou se você mudou, como mudou ao longo do caminho também. Bom, eu posso dizer que hoje eu sou muito feliz dentro do que eu faço, né? Eu acho que eu busquei isso, me tornar um professor universitário, então gosto muito de dar aula, de criar dinâmicas com os alunos, né? É uma coisa que eu me sinto bem no ambiente de laboratório, essa troca com a juventude. Também na pesquisa, né, apesar das dificuldades, da falta muitas vezes de infraestrutura e investimento no nosso país, porque ainda é pouco o quanto o nosso país investe em pesquisa, mas eu me sinto, é desafiador, mas eu me sinto também realizado. Esqueci a outra. Se você acha que as suas expectativas no início da carreira acadêmica foram cumpridas? Eu acredito que sim, que eu sempre fui muito otimista em relação à graduação, né? Então, às vezes eu costumo brincar com os alunos, você pode carregar a graduação de dois jeitos. Ou você amarra uma bola de ferro no pé e vai levar isso como um sofrimento, ou você vai procurar sempre ver o lado bom de todas aquelas experiências que a universidade pode te oferecer. Eu acho que o tempo na universidade foi um dos tempos mais felizes da minha vida. E às vezes eu vejo que os alunos encaram a faculdade como um período de sofrimento, né? Mas não, eu vejo que é o período que eu acho que eu mais cresci como pessoa, sabe? De você se identificar com alguma coisa, com pessoas, de você se conectar com outras pessoas, de você desenvolver diferentes coisas, habilidades. Então, a universidade, né, principalmente a pública, né, eu fiz universidade privada, então eu tenho essa noção, né? Eu tive muitas experiências de estágios, mas eu tive poucas experiências em pesquisa. Mas na universidade pública você tem muita oportunidade de trabalhar em muitos tipos de projetos. Então, projetos com a comunidade, projetos de pesquisa. Então, você pegar aquele conhecimento da sala de aula e aplicar, sabe, em cima de um problema. Então, eu sempre tive boas expectativas, eu acho que elas foram cumpridas ao longo desse tempo, né? Então, acho que sim. Né? Na faculdade, como foi a sua adaptação lá e qual foi o seu maior desafio como estudante? Eu acho que o meu maior desafio, gente, era que eu era muito tímido. Quando eu entrei na faculdade, eu não falava com quase ninguém. Demorou, assim, quase 1 mês e meio para eu me adaptar, né? Mas aí depois você vai conhecendo as pessoas. Então, hoje ainda sou muito tímido, né? Mas eu era muito mais, assim, tinha uma dificuldade de conseguir, né, me relacionar. Tanto é que eu também não consegui me relacionar com todas as pessoas da minha sala, né? Tinha um bom relacionamento, mas sempre tem aquele grupo que você forma e as pessoas que você tem mais afinidade, né? E outra
dificuldade foi que eu fiz faculdade muito longe, então assim, então eu tive que viajar durante os 4 anos, isso às vezes era um pouco cansativo, né? Então eu morava em São Paulo, estudava em Mogi das Cruzes, e aí eu tinha que, uma época eu ia de trem, outra época eu ia de ônibus fretado. Teve uma época que eu estudei no noturno, então eu tinha que viajar à noite. Então essa distância, às vezes, eu ficava um pouco cansado, né? Hoje em dia, porque não tinham muitas faculdades de biomedicina como tem hoje. Hoje em dia, o acesso à universidade ele é muito mais acessível do que na minha época, né? Então, eu acho que esses 2 pontos, né? A distância, né? E essa questão minha, né? Da timidez. Então, no todo foi isso. Muito obrigado, Leandro, pela participação, pela atenção. E obrigado, pessoal da turma também. E a Alice tem uma pergunta, só para a gente fechar com chave de ouro. Uma coisa que grande parte da sala, que é a área da saúde, outra parte que é tecnologia, e aí hoje em dia é uma coisa que se discute bastante, eu acho que principalmente na sua área, medicina também, porque eu acho que teve mudanças desde a sua formação até hoje nessa questão de tecnologia, ainda mais nesses últimos anos com essa questão de inteligência artificial e tudo mais. E você sendo professor dentro da sua área também, como que isso afeta no seu dia a dia? Bom, afeta muito, né, a questão da inteligência artificial, mas eu vejo que ela é uma ferramenta que tem muito potencial se você conseguir usá-la para o bem, né, e para facilitar algumas tarefas do seu dia a dia. Né? Então, eu acho que ela não vai substituir a gente. Eu acredito, né, que esse contato ainda humano, eu sinto muito isso, né, principalmente depois do pós-pandemia, que na pandemia foi muito ruim, tipo, fazer qualquer atividade online e você estar em sala de aula com os alunos, presencial, a experiência que você pode passar é muito grande, mas ela facilita, a inteligência artificial facilita muito questões operacionais do seu dia a dia. Por exemplo, você vai desenvolver um projeto e você precisa preparar formulários para poder coletar dados. Você utilizar a inteligência artificial para te ajudar a dar um direcionamento como você vai na estrutura, essas questões mais, você preparar memorandos, coisas burocráticas do dia a dia, né, que da parte de gestão lá da universidade, fazer cartas de apresentação, coisas desse tipo, eu acabo utilizando muito. E a inteligência artificial também, ela ajuda, às vezes, a você aprender algo que você ainda não sabe, né? Então você pode utilizar a inteligência artificial para você adquirir uma nova habilidade. Por exemplo, um aluno não sabe ainda trabalhar com estatística, com dados estatísticos. Você pode utilizar a inteligência artificial para aprender estatística, para tirar suas dúvidas. Né? Então, não que você vai buscar uma resposta pronta, mas você vai aprender como que eu utilizo tal programa, como que esse programa funciona. Né? Às vezes eu tenho que pegar um artigo para revisar e a pessoa utilizou uma das metodologias lá dentre as 10 que ela utilizou no trabalho. Ela utilizou uma que eu não trabalho. Eu vou atrás. Como que essa metodologia funciona? Né? Qual que é o objetivo dela? Então, eu acho que ela facilita algumas atividades, né? Ajuda em algumas funções do nosso dia a dia, mas a gente tem que ficar atento, né, a essa questão da escrita e de você não substituir, a sua escrita, o seu desenvolvimento por um texto de
inteligência artificial. Então, que nem esse ano, por exemplo, eu voltei com relatórios manuscritos na faculdade, né? Porque eu sei que os alunos acabam usando inteligência artificial e, na verdade, você fazer um relatório de aula prática para você sedimentar um pouco daquilo que você viu de forma prática. E acho que você escrever ajuda, né? Então, assim, eu gosto de usar as tecnologias. As tecnologias ajudam a preparar aulas, né? A dar um direcionamento. Às vezes você já tem todo o seu material pronto, você dá uma atualizada, né? Te ajuda na questão de, às vezes, você conseguir automatizar algumas questões em relação a provas que você tem que preparar, correção de gabarito, de questões objetivas. Então, ela te ajuda nessas coisas, né? Adianta alguns trabalhos, né? Então, eu acho que tem um lado bom, um lado ruim, e a gente tem que ter um pouco aí de discernimento na hora de usar. Mas eu vejo que ela tem muito potencial para ajudar. Enfim, agora é isso. Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal. E tchau, até a próxima. E é isso. Obrigado.